Vamos falar do Corinthians, então. E foi até Bragança. Ontem perdeu do Bragantino 2-1, né? Gol no finalzinho ali do Pita, né? O Pita que não vinha jogando antes, o Mancini trouxe ele de volta. O Oliveira Chaves, o Pita. Aí eu queria que você falasse, Lelê. Teve muita reclamação em cima da arbitragem da Pita foi atrás do Juari. Olha, é mais um jogo onde, infelizmente, não vamos poder fugir da polêmica de arbitragem. E eu sei que tem os lances aí, né, que o Michelete separou. Saiu o áudio do VAR já. O Loeblin vai falar, vai analisar aqui. Tem aí. Então, eu vou falar mais sobre a questão do jogo mesmo em si, de bola rolando, pra gente tacar na arbitragem depois, tá? Eu acho que o Corinthians tinha plenas condições de vencer ontem, né, mesmo jogando em Bragança. Claro aí. A gente sabe que o Bragantino enfrenta um momento ruim, vem caindo pelas tabelas e, mais uma vez, não vinha apresentando um bom futebol ontem. Tanto é que eles começam o jogo a la Mancini, né, tentando subir as linhas, dar aquela pressionada inicial. O Mancini, quando enfrenta o Corinthians, ele sempre faz isso. Só que o Corinthians, ainda com o Ranieri em campo, ele conseguiu suportar bem essa pressão inicial do Bragantino, né? Controlou. Assim, teve aquela pressãozinha ali, saiu bem, começou a controlar o jogo, passou a ter mais a posse de bola, estava criando mais espaços. Inclusive, para mim, foi uma pena a perda do Ranieri, né, que saiu ali sentindo dores na parte interna da coxa, porque o Garro vinha fazendo um jogo muito bom. A lá Garro de 2024, né? Encontrando passes ali, buscando a bola estava chegando nele para isso. E eu achei que ia dar muito bom pro Corinthians nesses primeiros minutos de jogo. Só que quando o Ranieri sente e sai, aí mudou completamente o rumo da partida, né? Aí o Corinthians começou a perder volume no meio de campo, perder ali na saída de bola, porque o vivo batendo nessa tecla, o Ranieri é o único que sabe fazer com eficiência essa saída de bola do Corinthians, né? Então a bola passou a não chegar mais com qualidade para o Garro, para que o Garro também pudesse aproveitar e serviu o Yuri Alberto e o Memphis como estava servindo. E o Yuri Alberto quebrou um tabu. Primeira vez que fez um gol no Bragantino. Ele fez o gol, mas ele perdeu vários gols ontem também, né? Então, até ele fazer o gol, ele tava mais no chão do que em pé. Tava caindo a todo momento. O Garro tava conseguindo ali. Não é sintético, hein? O Garro tava conseguindo bons passes, tanto para ele quanto para o Memphis. Eles estavam, né, se arrastando ali. A competência melhor de todas. Até agora, você não falou a palavra assim. Assim, Milton. Então, assim, o Corinthians tinha condições de vencer. Mas um conjunto de coisas, e principalmente, tá? Antes mesmo dos erros de arbitragem, que a gente vai falar já, acho que o Corinthians começa a perder a partida na saída do Ranieri. Ali o Bragantino começa a ter mais volume de jogo. Eu concordo. Só que, ainda assim, Alex Miller, mesmo com o volume de jogo que o Bragantino passou a criar, ele não conseguia assustar o Corinthians, ele não conseguia assustar o Felipe Longo, né, que estava no gol ontem no lugar do Hugo Souza. Tinha dificuldade de finalizar e tal, então passou isso e o Corinthians conseguiu novamente ali, né, retomar o rumo do jogo, até que chega a expulsão. Eu não consigo entender, antes da gente falar dessa expulsão, cara, enfim, já vou desabafar. Mais? Vou. Nossa. Você sabe que... Não ameaça, desembucha. Já vou, calma. A audiência rotativa tem que ter paciência. Desembucha. Entendeu? Mas eu não consigo entender Zambescamente o falando. porquê que o Carrijo perdeu tanto espaço no time, sendo que, pra mim, numa saída do Ranieri, o natural seria entrar o Carrijo e o Corinthians voltar a ganhar posse de bola e volume. Porque, por mais que o Carrijo não esteja mais na fase intensa dele, e ele não é um jogador intenso, mas ele é inteligente. Então você vai perder um jogador fisicamente muito importante, mas você vai ganhar um cara que, tecnicamente, não vai deixar a posse de bola tão facilmente no pé do Bragantino. Você tocou num ponto importante, que vamos lá. Ontem, né, eu comentei o jogo aí pela Energia 97, e quando o Ranieri tem que sair, e ele opta pelo Angileri, eu já torci o nariz, já falei assim, não é uma substituição que eu faria, até porque eu não gosto do Corinthians nesses 3 zagueiros com o Angileri ali, pra mim não funciona, vivo falando isso. Perdeu meu campo. Né? Então não é só a questão de ser engenheiro de obra pronta, é algo que eu já venho comentando muito antes de ontem, né? O Angileri e o Bidu O Angileri que fez o pênalti, viu? Exato, ele fica perdidinho ali como esse terceiro zagueiro e ele atrapalha o Bidu também ali naquele lado esquerdo. Zagueiro. Não dá certo e
não ajuda o Corinthians na saída de bola, né? Porque quando você perde o Ranieri nessa saída de bola, você tem que dar um jeito de suprir isso. Não é com o Angileri. Exato. Então, o que eu achei que o Dorival faria? Que ele colocaria o Maicon, porque ele adora, ele ama o Maicon. Exato. E pra mim, achei até que ele colocaria o Maicon. Mas ele não colocou, ele colocou o Angileri. Aí o Carrilho, Facim, que eu também acho que seria uma alternativa para esse meio de campo, eu acho que estavam tentando poupar ele pro jogo de ontem, porque ele tá voltando de uma lesão grave, né, que foi um rompimento de ligamento, e ele voltou contra o Atlético Mineiro e jogou também contra o Vitória. Então eu acho que ontem eles estavam naquele famoso controle de carga. Eu acho que sabe? pra mim seria o terceiro jogo pra dar uma minutagem maior pra Seria começar a uma preparar opção. o cara pra dezembro. Sim, Porque ele vai seria ter que ser uma titular contra o Cruzeiro. Só uma coisinha que eu queria falar. Ontem, quando a gente deu os palpites para esse jogo, todo mundo, né? Corinthians. Eu falei Bragantino. Não, aí eu falei o seguinte, olha, o Bragantino, que vinha caindo pelas tabelas, perdendo de todo mundo, contra o Bahia, ele vendeu muito caro a derrota e só tomou o gol da derrota nos acréscimos do William José, mas jogou bem contra o Bahia. E não seria fácil pro Corinthians ganhar esse jogo, mesmo com o Corinthians também vindo numa sequência muito boa. O Bragantino, querendo ou não, deu uma evoluída com um novo técnico. Talvez seja até aquela evoluída natural de troca de treinador. Quando sai um, entra outro, parece que é algo automático, os jogadores, às vezes, inconscientemente, mostrarem algo mais em relação ao que vinham mostrando antes, ou que não vinham mostrando antes. Então, o Corinthians enfrentou um pouco mais de dificuldade, deu azar até de pegar o Bragantino agora, e não com o comando anterior. Os jogadores estavam... Eu senti os jogadores do Bragantino, assim, sabe, com mais vontade eles estavam de superar. Com vontade, sim. Tanto mas que sem tanta qualidade, mas com muita muitas vontade. faltas no jogo, né? Acho que a Edna até perdeu um pouco do controle da partida, que ela deixou de marcar muitas faltas, deixou de dar muito cartão amarelo, né? Porque na pegada o Bragantino tava. Mas eu acho que faltava uma qualidade técnica, né? Faltava capricho na última bola. Tanto é que, assim, antes da expulsão do Martínez, o Bragantino não tinha chance, sabe? que Claro, quando o cérebro é o John não John tinha também aquele vai esperar perigo muita ali ao gol do E assim, Felipe o Long. Bragantino... Quanta convicção quando O Bragantino fala, hoje, né? surpreendentemente, é uma surpresa isso, se resume ao John John. E olha, Né? Verdade. Pra você ver que é uma surpresa. pra você ver que, olha... Pois é, o futebol tem coisas que nos surpreendem. Ele melhorou muito lá. Melhorou. quiseram vender ele pra Europa? O passe pro gol do John John É bonito. Do gol do Pita é lindíssimo, por sinal. Bonito. Ontem era aquele jogo em que você não precisava de muita coisa. O Bragantino não tem muita coisa. Não tem mesmo. Se você... Querem, machucou o Ranieri, tá? Eu vou pegar o Martinez, eu vou grudar no John John e vou colocar o Carrijo no meio campo. Acabou. Eu ganho o meio campo. Ou então o Maicon, Até mesmo o Maicon, que ele Sim, adora. É que, né? eu acho que o Carrijo é um jogador diferenciado. Sim. O Corinthians não pode se dar ao luxo de ficar sem um atleta. É que fisicamente ele ainda tá... Física, perfeito. Mas poderia ontem ser um jogo, até porque a Sim. intensidade não era muito alta. O Bragantino é um time de pontapé. O Bragantino é um time maldoso. E já que você perde Entendeu? o Ranieri, Claro. você vai pro Não, sacrifício eu vou, também, eu vou né? trazer Ô, Carrijo, vamos lá. Vou te dar uma minutagem maior no jogo aqui. Até porque eu quero entender você e te preparar novamente pro jogo contra o Cruzeiro, Copa do Brasil, depois o Brasileiro. Vai começando a montar essa espinha dorsal do Corinthians. Pronto. Já que o Dorival joga no chamado losango, então, e não é losango, viu, Montanari? Não, porque o losango, não é losango. Amigo, eu sou formado no Colégio Estadual Professor Entendeu? Salatiel de Almeida de Mozambique. Losango. Terra dos intelectuais desse país. Entendeu? João Falar Marques e losango absurdo. Entendeu? João Por Marques quê? e Vasconcelos, maravilhoso. Viu? Netamente falando, o Dorival montou um losango, não é? Netamente Por falando. que você me escolheu, pô? É porque eu gosto de Você você. pensa que eu sou um anarfa? Entendeu? Não, claro que não. Mas, netamente falando, como é que ele fala? Losango, certo? E o certo é. Um asterístico aí na sua fala, hein? É um asterístico, entendeu? Um asterístico. Haja o que hajar, Haja o que Milton hajar. Neves. O Corinthians vai ser Eu campeão. vou fazer uma frase. Haja o que hajar, eu vou colocar um asterístico nesse losango. Fala a Olha que lindo. verdade, né? É uma frase maravilhosa. Mas o fato é o seguinte. Queira ou não, o Neto emplacou. No Não, pique Neto é facilitar, maravilhoso. no pique Inventei facilitar. também. Martínez, Carrijo, Breno Bidon e Garro. Acabou, resolve o problema. Ô,